Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, que estamos aqui nesse mundão para sermos cada dia melhores. Eu desejo a você muita paz, muito livramento, muita sabedoria, muita luz e bênção do Senhor sobre a sua vida, assim como também oro por tudo isso sobre a minha vida. E por falar em bênção, eu tive refletindo muito sobre Provérbios, capítulo 10, versículo 22, aonde diz: a bênção do Senhor é a que enriquece, e ele não lhe acrescenta dores. Refletindo sobre a minha própria vida, assim como eu acredito que cada um reflita sobre a sua própria vida também, o seu caminhar, né, as histórias que a gente constrói. E eu paro para pensar e digo, puxa vida, então muitas coisas que eu vivi na minha vida não foram bênçãos do Senhor, porque muitas coisas que eu vivi me trouxeram dores, assim como eu acredito que para você também. E aí a gente começa a achar que isso não é bênção, e isso é um grande engano. E eu vou fundamentar isso com a palavra para você entender. Então, essas riquezas de Deus, elas não são só riquezas materiais, mas riquezas emocionais, riquezas sentimentais, riquezas de relacionamentos, riquezas de emprego, de progresso no seu trabalho, na sua profissão. Tudo isso são bênçãos do Senhor. Mas que por muitas vezes passamos por alguns momentos difíceis vivendo essas bênçãos e começamos a nos enganar, achando que essas bênçãos não são de Deus. E pedindo que Deus me trouxesse luz e sabedoria sobre essa palavra. No próprio livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, o Senhor me mostrou o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, muitas vezes vem bênçãos do Senhor para a nossa vida, mas o nosso espírito abatido acaba fazendo com que nós não saibamos administrar essas bênçãos, com que nós não saibamos consagrar essas bênçãos ao Senhor, e não só no momento de pedir a bênção, pedir também que Deus nos acompanhe ao desfrute desta bênção. Lembrando que Deus fez o mundo e todas as coisas, e a nós também, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Quando Deus descansou, Deus na verdade estava desfrutando e admirando de toda aquela obra maravilhosa que Ele havia feito. Assim Ele também deseja que nós possamos desfrutar das bênçãos que Ele nos dá. Porém, muitas vezes, nós enganadamente não sabemos administrar aquilo que recebemos do Senhor, exatamente por Provérbios 15, 13 que eu acabei de ler. Pela dor do coração o espírito se abate. Muitas vezes o nosso coração traz muitas dores, traz muitos arrependimentos, traz medos, inseguranças, desconfianças. E pesado disso tudo, o nosso espírito se abate e nós não conseguimos vivenciar, viver, desfrutar dessas bênçãos que Deus nos entregou. Às vezes nós pedimos ou oramos a Deus um trabalho ou um cargo melhor na nossa empresa, ou até mesmo a venda de uma propriedade nossa. E aí então nós nos colocamos em oração, pedimos a Deus que abra essa porta na nossa vida. Deus vem e abre essa porta na nossa vida. Então às vezes a gente vai e consegue vender alguma propriedade, alguma coisa que já não nos interessa mais, não está mais nos servindo. E quando a gente realiza aquela venda, o que acontece? A gente tem um retorno monetário. E muitas vezes não sabendo administrar esse retorno monetário, colocamos tudo a perder. E aí a gente acha, poxa, então aquilo não foi bênção de Deus. Não era para eu vender, ou não era para eu vender naquele momento. Mas não, foi uma bênção. Só que você não soube administrar o pós-bênção. Porque o pós-bênção continua sendo uma continuidade da bênção. Muitas vezes no seu trabalho você exerce, você consegue o cargo elevado, mas talvez você se envaideça tanto, se encha tanto de orgulho, de soberba, você se transforma na vaidade e acaba fazendo com que aquele cargo te gere tantas inimizades, tantas invejas, tantas coisas, você acaba que não consegue desfrutar da bênção que Deus te deu. Então, muitas coisas na nossa vida, nós estragamos no continuar delas. Então, nós precisamos sempre não só orar a Deus para que nós recebamos a bênção, mas também para que Deus não deixe que o nosso espírito nem a nossa alma se abatam, para que nós possamos administrar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Acrescentando a tudo isso, a gente vê Romanos 8, 28, onde a palavra de Deus diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele vem e Ele faz com o poder dEle, pelo amor que Ele tem a você e a mim, de que aquilo seja revertido e que aquilo seja somado para o nosso bem. Então, meu irmão, não estrague algumas bênçãos de Deus que vem sobre a tua vida, mas caso isso já tenha acontecido, não tem problema. Descansa no Senhor, porque Romanos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A palavra de Deus diz que os planos dEle jamais serão frustrados. Tudo que acontece é com permissão de Deus. E por último, Jó, capítulo 2, no versículo 2, quando
filhos de Deus foram se apresentar perante ao Senhor, foi também Satanás. E então o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens? E ele respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então tenha sempre muito cuidado, porque a nossa mente se polui, as nossas emoções se poluem, exatamente por essa forma espiritual negativa, e que ela muitas vezes procura entrar no nosso coração, e que às vezes, exatamente por Provérbios 15, o espírito abatido permite essa entrada, e aí a gente fica achando que as bênçãos não são de Deus. Mas tenha certeza, Deus é aquele que, como Ele mesmo diz, mesmo que teu pai e tua mãe te esqueçam, te abandonem, Ele jamais te abandonará. Deus é contigo, Deus é comigo. Uma boa semana para vocês, uma boa reflexão. Que Deus te abençoe. Um beijo para você.